Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Olha aqui nós outra vez. Olha aqui nós de novo, nesse mês aqui tão importante que é o mês das mulheres, trazendo para vocês aí um trabalho também que já vem sendo desenvolvido há muito tempo, né? As pessoas comentando muito sobre a energia feminina, mas assim, saber o porquê que é tão importante as mulheres saberem desse poder, dessa energia, desse fator importante na humanidade, né? Já desde muito tempo. Vamos tentar hoje abstrair todos esses conhecimentos, mas antes eu vou querer agradecer a todos que estão aqui, né? Que vão ver essa live aqui depois, né? E que estão aqui desde o pessoal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Curitiba, Santa Catarina, o pessoal de fora do país, de Portugal, o pessoal do Canadá, né? Então, assim, tem muitas pessoas que a gente não consegue falar aqui todo mundo, porque eu também vou acompanhando aqui pelo WhatsApp, tá, gente? Então, às vezes vocês me falam, por que você está perguntando, a gente não escreveu no chat? Porque eu tenho aqui um grupinho que também me passa algumas perguntas, algumas falas que gostariam que a gente estivesse perguntando naquele momento, tá? Então, é por isso. Outra coisa, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que entraram em contato comigo no meu WhatsApp, acho que o WhatsApp está passando aqui, né, também, alguns para fazer consultas, né, que aí está passando o meu Pix também, para aqueles que querem fazer consultas, mas peçam primeiro o catálogo de serviços para que eu possa passar para vocês os valores e quem achar interessante possa marcar. As consultas presenciais são só na sexta-feira, lá na Paulista. Tá? E durante a semana eu faço os atendimentos, as lives, tudo aqui online. Ok, gente? Então, para aquelas pessoas que querem me contatar, somente por mensagem no WhatsApp do telefone que fica passando aqui para vocês, porque eu não dou conta de atender os telefones, tá, gente? Então, eu peço que vocês me desculpem, e tem muita gente que me mandou mensagem na última live que nós tivemos aí do professor Edivaldo, que é o Edivaldo Cantelli, que é um dos trabalhos que nós estamos fazendo sequenciais aqui no canal. Né? Então, nós fizemos aí a aula 1 com a ativação do Merkabah. Vocês sabem que todo esse trabalho ele é muito fechado, ele é dado em sociedades iniciáticas, como a Rosa Cruz, como o Provida também, que faz em alguns níveis esse trabalho também, como também a Sociedade de Eubiose, né, que o professor Ademar Ramos cuidava com tanto carinho e dava palestras lá, né, então assisti muitas palestras dele, e aqui nós vamos trazer uma sequência de trabalhos que vão fazer com que as pessoas possam ativar essa mente mais intensamente. Por quê? Porque tem que ser um treinamento, tá? Então, nós tivemos a primeira aula falando de como que funciona o nosso cérebro e tudo mais, como que é feita a ativação da Kundalini também, mas também nós vamos falar sobre a ativação da Merkabah, que é ela o princípio de todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Então, existe imagens em PDF, existe aqui uma plataforma que é a Spotify, que ele tem aí muitos vídeos, muitos áudios, aliás, mas nós estamos fazendo por etapas, tá? Então, aula 1, aula 2, e agora na segunda-feira vai ser aula 3, tá? Então, para quem perdeu as duas últimas aulas, dá uma olhadinha que elas estão disponíveis aí graciosamente, porque esse é o momento que segundo ele também, assim como outras pessoas, tiveram a informação que tem que ser disponibilizado esse conhecimento, não dá mais para ficar segurando dentro de locais fechados, as pessoas precisam entender todo esse trabalho, mesmo porque nós acreditamos que junho e julho vão ser aí as probabilidades da gente ter um flash solar, e muitas pessoas
vão ficar perdidas, né? Porque vão ter muitas sensações que não vão conseguir entender tudo isso. Então, é importante que vocês se preparem para que vocês possam ter um equilíbrio emocional tanto na sua à sua volta, né? Para você poder entender o que está acontecendo, para que vocês não saiam aí na rua, né? Ou de repente estejam em algum local que vocês sejam atacados. Por quê? Porque vocês não fizeram esse treinamento. Então, para aqueles que quiserem fazer, né? Isso é uma proteção, tanto para você, para sua casa, e para as pessoas que estão à sua volta, e é importante que vocês se atenham a esses detalhes, tá, gente? Então, é um curso que é totalmente gratuito e vão ser várias aulas. Segunda-feira vai ser a terceira, tá? Então, quem quiser, se inscreva aqui no canal também, tem aí o sininho para vocês ativarem, para que a gente possa avisá-los de quando vai começar, tá bom? Então, importante tudo isso, tá, gente? Outra coisa que eu queria passar para vocês nós estamos agora há um mês praticamente do primeiro congresso multidimensional no Rio de Janeiro. Como eu também vou participar, e agradeço as meninas, a Sandra, a Vânia, né, a Leandra, que elas, não sei se elas estão aqui assistindo, mas é importante que vocês tenham aí informações, principalmente quem for do Rio de Janeiro, Petrópolis, porque vão ser vários palestrantes aqui, muitos aqui do canal, que vêm aqui com a gente, meus amigos pessoais, como o Ergon, como o Francisco Diniz, como o Júnior Legrazzi, o meu querido Júnior Legrazzi, como vai também estar lá a Paula Cabral, que vai estar com a gente na próxima semana aqui, o Ozzy Pena, que muita gente conhece também. Então, são profissionais e vários outros terapeutas, assim como a Sandra e a Vânia também, que são. Então, e a Leandra. Então, é importante que nós estejamos aí ancorando o amor, ancorando a vibração positiva para uma cidade tão maravilhosa quanto o Rio de Janeiro, tá? Então, essa vai ser um primeiro, né, momento, mas nós vamos estar lá juntos para ancorar essa energia. Para aqueles que querem se hospedar lá no Hotel Mercury, que é onde vai ser o evento, né, que fica na Barra, também eles vão disponibilizar um valor diferenciado para esses 2 dias que cai no sábado e domingo, dia 27 e 28 de abril. Então, eu vou colocar depois que terminar a live um link, tá, gente? Para aqueles que querem mais informações. É só o link para vocês entrarem, verifiquem se vocês acham que vale a pena, porque eu acredito que vale, vocês vão estar juntos com a gente, né? E tirando aí todas as informações que a gente não pode falar aqui, tá bom? Então, vai ser muito bacana. Então, aqueles, vocês se sintam convidados. E agora nós vamos trazer a nossa querida Stephanie Monteverde. Cadê você? Oi, boa Seja noite. bem-vinda! Sempre bom estar aqui. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, né, Ana, da energia feminina, do quanto isso é importante também trazer para a consciência o que é o feminino, dentro de toda essa distorção que tem no mundo. E isso também é fundamental para a quinta dimensão, para essa era da sutileza. A gente vai precisar dessa nova frequência do feminino que vai vir para Gaia, para a Terra. Uhum. Nós falamos muitas, tem muitas, vamos dizer assim, muitas escolas iniciáticas que trabalham muito com o feminino, né? Trabalham com as rodas de cura, né? Nós trazemos aqui algumas Sim. pessoas que falam sobre isso, sobre os mantras, sobre as mandalas, tudo é circular, né? Então a gente sabe que são as danças circulares que ativam também a energia do feminino. Então é muito interessante que a gente possa fazer essas analogias, o porquê que tudo é círculo, né? Por que tudo vibra nesse sentido para a mãe Gaia, né, que também é circular. Então, a gente pode fazer algumas analogias. E você hoje veio trazer com muita propriedade esse sentir, esse momento. Por isso, a Stephanie está aqui nesse mesmo mês, né, porque nós fizemos aí uma live recente, mas é Uhum. importante que nesse momento a gente possa ancorar também essa energia do feminino, para que a gente possa entender todo esse sistema, o que está acontecendo com todos esses processos mentais. E quem era Sofia Stefani? Conta para a gente.
Bom, então, Sofia, ela é a outra metade da consciência Sananda, né? A consciência feminina. Então, assim, eu queria contar para vocês como que veio essa informação para mim. Eu já trabalho com o feminino há mais de um ano, curando, né? Tratando questões do feminino, também essa parte do feminino dentro da família, que a gente recebe o feminino através dos pais, né, da mãe. Então a gente recebe essas duas polaridades de feminino e masculino pelos portais dos nossos pais. Então, aí eu queria contar para vocês assim, que olha só que interessante, dia 21/12, que foi num portal ano passado, tinha uma energia muito forte, assim como a energia do planeta hoje também. Não sei se vocês estão sentindo específico no dia de hoje, uma energia Uhum. diferente. E de acordo com o Kim, vai vir os próximos 13 dias, né, de criatividade, de expansão, de colocar os projetos, sabe? De ver aquilo que você não quer, o que você quer. E isso tem muito a ver com a energia feminina de transmutação. Então, a gente tem um dom natural onde a gente consegue, através dos nossos ciclos, principalmente menstrual, que eu vou comentar mais aqui durante a live também, que a gente consegue concretizar e entender aquele ciclo que precisa se fechar e aquele ciclo que precisa se iniciar. A gente tem essa autonomia, né? Então, nesse portal também do dia 21/12, que eu estava sentindo essa energia, ok, senti essa energia, o coronário fica assim ativado, né? Hoje também tá assim, Uhum. cabeça um pouco pesada, dolorida. E aí eu fui pra academia, tranquila, tal, tava treinando, comecei a sentir uns negócios estranhos. E aí, para quem não sabe, né, nessa minha configuração como entrante, eu tenho um parafuso solto, assim, que de vez em quando eu desacoplo do corpo. Eu faço essa bilocação para as outras realidades, para as outras dimensões, para acessar alguma coisa. Quando é muito forte, geralmente eu desdobro. Não tem como eu ficar aqui no corpo físico ainda. É uma das coisas que eu estou treinando. Mas aí eu comecei a sentir isso lá na academia. Logo já corri para perto do meu marido e falei, cara, eu não tô me sentindo muito bem e tal. Olhei para frente, na hora que eu olhei para frente, eu vi uma estrela, assim, de 4 pontas, uma luz forte. Deu um clarão, assim, tudo apagou. Quando eu acordei, eu tava de perna para cima, tava o meu marido de um lado, o professor da academia do outro e um bombeiro que tinha lá na academia que ele tava treinando e graças a Deus ele era um bombeiro. Aí ele colocou as minhas pernas para cima, falou que era para dar um tempo. Eu fiquei assim, só uns segundos. Mas esses segundos eu acessei muita coisa. E foi a minha primeira conexão com essa sutileza, né, de Sofia. Então, antes eu já tinha desenvolvido, sentia bem, mas esse contato direto foi nesse dia de 21/12. E nessa experiência, eu fui para um deserto, onde eu vi a Sananda. Aí ele vinha com aquela túnica, chegou bem perto de mim e falou: eu preciso que você conheça alguém. E aí eu, tá, né? Aí eu fui, desci como se fosse um morrinho, assim, no Egito, sabe? Naquelas tempestades de areia. E aí eu vi uma mulher com um arranjo, assim, na cabeça, com túnica branca também, bem bem humana, normal, assim, como se fosse árabe, né? Daí eu cheguei perto e Sananda olhou para ela, olhou para mim e falou assim: essa é Sofia, a consciência e a junção de todas as mulheres, de todas as mestras e de todas as deusas. Na hora eu olhei assim, olhei para ele, olhei para ela e eu senti uma familiaridade energética entre os dois. E eu falei: nossa, será que são gêmeos, irmãos? O que que acontece? Que a energia é muito parecida. Dentro do meu percurso na minha vida, desde que eu desci para a Terra, a Sananda sempre esteve muito presente, como um dos meus mestres, além de Saint Germain, mas Sananda foi o primeiro e é o que sempre se apresenta, o que está mais presente. Então eu sei muito sobre a energia dele, eu reconheço. E ele também já se apresentou para mim, aqui no material, como essa luz de 4 pontas brilhantes, mais ou menos desse tamanho assim, e que essa luz fala com a gente, né? Telepático. E aí eu comecei a pesquisar depois dessa experiência sobre Sofia. E realmente é a consciência de Sananda, que é a parte feminina. Então a gente tem que entender assim que nós
E tudo que existe tem uma composição de polaridades e gênero, né? Então a gente é constituído de masculino e feminino. E os mestres ascensos e todas as entidades, elas também têm as polaridades, elas se dividem para que seja feito a integração, né, a completude, que é uma das coisas importantes que a gente precisa aprender. E aí, quando eu me conectei com isso, eu comecei a sentir mais forte essa energia de Sofia. E foi vindo muitas informações para mim. Depois eu tive outras projeções e outros sonhos, onde eu comecei a visitar as egrégoras e os templos das deusas, das mestras. Conheci irmandades, hoje em dia é muito conhecida a Irmandade das Rosas, né, que é uma das principais e que existe desde o Egito Antigo, antes disso, da época de Lemúria. E existem muitas outras, fraternidades, irmandades, deusas, e essa energia da deusa, dos templos, do feminino, ela foi reativada em 2012. Então a gente está tendo essa oportunidade para experienciar, trazer mais para a consciência, para a percepção e também expandir a cura, porque a gente carrega tudo, todos os nossos traumas, todas as nossas vivências para nós mulheres aqui na região do útero. O nosso útero é uma grande concentração magnética e de energia. Então a gente gera não só uma vida humana, como a gente está acostumada, mas a gente gera também a vida, gera abundância, gera os ciclos, gera felicidade, tudo a gente gera aqui. E o útero traz essas memórias também. Então todas as suas dores, os seus traumas, todas as questões ficam armazenadas no útero. E a gente precisa aproveitar essa oportunidade que está vindo para que a gente expanda, para que a gente conheça os templos também. Dentro do trabalho que eu faço com o feminino, eu sempre encaminho também para as irmandades, para que a gente termine e conclua tudo que for permitido, tanto pelos mentores, pela egrégora da pessoa, pelas consciências divinas, para que ela trabalhe lá no templo. Então tem muitas ativações, reconexões. Hoje em dia tem essa distorção assim bem grande no mundo sexual, onde desde a época lá do patriarcado, da Igreja Católica, que foi introduzido como se a mulher fosse negativa, lá como a Eva também, que foi a culpada de tudo. Então a imagem da mulher está muito denegrida já tá, sabe? E há uma distorção gigante do que é realmente o feminino, do que nós somos. Hoje em dia tem aquela questão toda sexual exacerbada, com músicas, vulgaridade. Então, esse magnetismo sexual da mulher é através da delicadeza, da fluidez, da fragilidade. Isso é o real feminino. O feminino vulgar, que se mostra, que é tudo decotado, esse feminino é um pouco distorcido. E que é difícil a gente compreender hoje em dia o que é o que. E dentro disso também tem as outras questões mais profundas, de alguns bloqueios com o feminino que pode vir da família. Então, por exemplo, se você teve uma ancestralidade, que é muito comum, atendo várias mulheres assim, onde elas foram mulheres mais masculinas, que já sofriam com isso, mulheres que foram queimadas, mulheres que foram abusadas, que foram oprimidas pelos maridos, e você pode carregar isso como forma de honra e compensação naquela família. E aí você repete o ciclo. Você também é uma mulher forte, uma mulher empoderada, mas ao mesmo tempo é uma mulher rígida, uma mulher que não sabe demonstrar os sentimentos, de pedir ajuda. Essa energia é mais a yang, né? A masculina. E a gente precisa entender essas polaridades e trazer para a consciência o que a gente precisa curar, tratar. O que é o real feminino, né? Então, quando a gente fala de essência de Deus Mãe e de polaridade, a gente tem que colocar na balança Deus também, porque Deus é constituído de Deus Pai e de Deus Mãe. E eu falo muito sobre essa trindade divina, né, de achar o nosso lugar como filho, porque vem desse princípio também. Então tem o pai, a mãe e o filho. E todo esse sistema que acontece em planos sutis é o nosso sistema também da base material, da nossa família.
Então, como que a gente recebe o feminino e o masculino? Dos portais, através do pai e da mãe. Se a gente tem algum bloqueio, alguma sensação, alguma pendência, aquilo bloqueia e você não consegue sentir, receber esse fluxo plenamente ou total, né? Contribuir com a totalidade. E, e aí você pode acabar tendo problemas no relacionamento, na vida financeira, na vida profissional. O sucesso, por exemplo, e a abundância tem a ver com o feminino. A mãe é a cara do sucesso. A vida vai te tratar da forma que você trata a sua mãe. E às vezes são coisas muito, muito sutis. Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito comum também nos atendimentos, de não ter atrito entre a mãe e a filha, mas a filha querer que a mãe fosse de uma forma que ela não é. Ai, minha mãe deveria ter colocado limite no meu pai, minha mãe deveria ter se esforçado mais, minha mãe deveria fazer outras coisas. Ou, nossa, eu não queria repetir a história da minha mãe, que é muito sofrida. E aí o que acontece? Você acaba repetindo, sem querer, e ainda não recebendo esse fluxo feminino, porque você quer que sua mãe seja outra pessoa. E nesse processo, o que acontece? A gente desequilibra a balança. Então, existe uma hierarquia, onde se você quer que a sua mãe seja diferente, seu pai seja diferente do que eles são, você se coloca como maior. Isso é num nível muito inconsciente, né? E aí você desequilibra essa balança e os pais não conseguem passar aquele fluido, aquele fluxo para você. Porque os filhos só recebem dos pais. Eles não dão para os pais. Se você está dando muito para os seus pais, tem um desequilíbrio aí que pode ser uma inversão de papel. Você pode estar assumindo o lugar, e não porque você quer, inconscientemente, mas você pode estar assumindo o lugar de esposo da sua mãe, por exemplo, mãe da sua mãe, e aí você bloqueia esse fluxo e não consegue receber. E aí tá sempre sobrecarregado, sempre cheio de coisas, de dívidas, com problemas para gerar o dinheiro, para se relacionar, porque a gente precisa integrar esse feminino dentro de nós e através do útero. Então existe um portal uterino gigante, onde a gente armazena todas as memórias, como eu disse para vocês, principalmente dessa vida e de outras existências também. Eu tive alguns problemas assim sobre essa reconexão com o feminino, porque eu carregava essas memórias uterinas de outras existências. Eu vim de uma época assim, onde eu me lembro de muitas vidas que eu fui muito punida por ser quem eu era e utilizar magia, né? Além de ser mulher, tinha a questão da magia e a gente era considerada bruxas, né? Então eu fui várias vidas queimadas, várias vidas perseguidas e eu trazia essa memória no meu útero. Então eu tinha muitas dores assim, cólicas, péssimas, muito terríveis. E eu precisei trabalhar todo esse aspecto de vidas passadas para conseguir hoje ter uma relação tranquila com a minha menstruação. E o que a gente chama de apropriação do corpo é retomar essa consciência de quem você é. O nosso corpo físico, ele é um reflexo da manifestação de Deus Mãe, da nossa essência. Então, os nossos seios, eles amamentam, eles trazem nutrição. Nutrição é um aspecto da essência de Deus Mãe. Transmutação. Os nossos ciclos menstruais é a materialização do que a gente faz lá no plano espiritual, da nossa essência. A energia feminina, ela consegue pegar a dor, as densidades e transmutar aquilo com a energia feminina. Então, todo o nosso ciclo menstrual, a gente tem a oportunidade de se conectar com essa fase de transmutação. Toda vez que vem o ciclo, a gente fica até mais introspectiva, né? Mais reclusa, né? no cantinho, quer um chocolate, quer ver um filme, né? Um negócio mais relax. A energia feminina traz isso de introspecção, essa reclusão. Por quê? No nível espiritual, todo ciclo menstrual e o momento que a gente está mais sensível, a gente tem essa ponte de conexão com Sofia, que é a sabedoria que existe em toda mulher, em todas nós.
É como se existisse uma anciã, eu falo assim, como se fosse, imagina como se fosse uma você, bem velhinha, assim, da cabana, que ficasse ali, que fosse aquela velhinha sábia, que já experienciou, que sabe dar conselhos, que te acolhe. Essa é a sabedoria sua, da tua alma. E quando você está nesses ciclos e nessa fase de e reclusão, né, de se sentir mais introspectiva, você se conecta com essa anciã e começa a ver as coisas com mais clareza. A sua intuição fica mais aflorada. Se você souber utilizar bem essa fase da menstruação, você consegue compreender mais sobre a sua vida atual, sobre as coisas que estão indo embora, sobre as coisas que precisa transmutar, as coisas que precisam ir. Por exemplo, eu detestava menstruar e eu achava muito injusto a mulher menstruar. E eu vi na minha adolescência a menstruação sendo passada de uma forma muito negativa para as mulheres. E isso também é uma distorção gigante, porque eles escondem essa parte positiva e te faz acreditar que aquilo é péssimo. E aí a menstruação ainda traz uma dorzinha, um negócio, um desconforto, e a gente tem essa imagem negativa. Só que uma mulher alinhada com o seu ciclo, ela está alinhada com o seu feminino também, com o divino que tem dentro de você. E aí você consegue claramente, se alinhando com a menstruação, você consegue entender as movimentações que estão acontecendo na sua vida aqui material. Quando eu me alinhei, eu percebi assim as pessoas indo embora nesse ciclo, uma coisa que finalizava, uma coisa que se iniciava, sempre sincronicamente quando a menstruação descia. Tem até alguns rituais bem antigos onde a gente devolve esse sangue para Gaia e fala: eu devolvo, eu transmuto, eu entrego para você aquilo que não serve mais, porque é uma limpeza. Então imagina assim, o seu útero está carregado de energia, de um monte de informação, e tem muita coisa densa que a gente absorve, faz parte do nosso processo, né? Então o útero ele vai transmutando e ele libera através do sangue, que é material, aquilo que você já está transmutando no espiritual. É uma junção. Então a apropriação do corpo é você entender que não existe separação, que toda a beleza da mulher ela consiste na sua essência feminina. E todas as partes minuciosas do nosso corpo é a manifestação disso. É um espelho do plano espiritual, né? Então, quando a gente fala de integração, tanto do feminino quanto do masculino, é dentro de nós. Quando o feminino reconhece o seu poder, o seu lugar, as coisas se alinham ao redor. Então, uma mulher que sabe o seu lugar, ela tem um relacionamento saudável, ela tem relacionamentos interpessoais saudáveis também, ela sabe gerar dinheiro, ela tem criatividade, ela tem bons convívios, porque ela entendeu o seu lugar. E quando ela entende o seu lugar, as outras pessoas também entendem o lugar dela. Isso vai acontecendo naturalmente, né? E como existe duas polaridades dentro de nós, o que acontece muito no feminino, que eu vejo assim, é as mulheres masculinas, que vêm com um padrão, uma dor já da infância, uma dor da alma, e que elas querem urgentemente vibrar no feminino, ser feminina, mas elas são extremamente masculinas. E quando eu falo de energia feminina e masculina, é energia, não é gênero, não é opção sexual, nada nesse sentido, tá? Existe essa energia dentro de nós. E o que a gente precisa trabalhar? Dar lugar ao masculino também dentro de nós. Eu costumo imaginar como se fossem dois pilares, assim. Nós precisamos estar com os pilares iguais para ter a completude. Isso não só no feminino e no masculino, mas também luz e trevas. Toda essa dualidade que compõe a existência, né? É você entender suas qualidades, os seus defeitos, aquilo que você não é bom, aquilo que você é bom, dar lugar ao seu sentimento, às suas coisas, e aos poucos você vai entendendo o que é o feminino, você vai conseguindo reequilibrar. É importante você checar os pontos principais de dificuldade. Eu ligo muito material com o espiritual porque é a mesma coisa. Um dia a gente vai ter a noção perfeita e exata do que é essa unificação, que não tem nada separado, apesar de parecer, né?
O nosso corpo físico, ele é um grande sinal, assim, um alerta. A metafísica é muito boa para isso, né? Então, seu lado direito está doendo, problemas maternos. Lado esquerdo, problemas paternos. Diabetes, não está vendo graça na vida. Problemas no quadril, nos joelhos, nas pernas, problemas com ancestralidade. Então, assim, a gente tem tantas pistas das coisas que precisam ser trabalhadas, porque o corpo manifesta. Tudo é através do corpo, né? A gente precisa integrar e entender que o nosso espírito habita no nosso corpo. A gente não pode, como eu disse na live anterior, né? Nem ficar aqui no lado espiritual da gratiluz, e também não pode ficar só aqui no material, na matrix, na grana, nas coisas superficiais. É a junção, sabe? O que Jesus trouxe pra gente, que ele falou, fareis iguais ou melhores que a mim. Ele estava falando sobre a integração. Ele, na época, ele deixou bem frisado para as pessoas dali da época o quanto precisava entender sobre o espírito que domina a matéria. Mas o que ele fez é compreender essas duas partes, essas duas polaridades também, feminino e masculino, e conseguir fazer a unificação de tudo e do todo. E aí, quando ele sumia, assim, que ninguém achava, ele estava se biodeslocando, ele era transportado para lugares, ele vivia uma vida, assim, muito diferente da que a gente conhece. E é o destino que espera por todos nós também, né? Numa quinta dimensão. E tudo isso precisa acontecer dentro, primeiro. Eu acredito que não vai acontecer uma movimentação tão brusca no externo que a gente já vai para uma quinta dimensão. A gente está plantando isso desde os primórdios da Terra, desde a intervenção da luz. Como eu disse na live anterior, da ordem dos semeadores, né? Então a gente está semeando cada coisinha há muito tempo para colher agora nessa era de transição, né? Que é a colheita, a grande colheita. E essa energia da sutileza, que é para a gente se elevar, a sutileza se eleva, ela vem dessa energia feminina. Então está acontecendo uma movimentação muito grande no plano espiritual para trazer essa energia feminina de novo. Eu vi vários portais de Vênus se ligando com a Terra, assim, umas fendas energéticas. E a última vez que eu vi isso foi no Egito Antigo, então depois disso demorou muito para ter, e hoje em dia está rolando de novo. E está trazendo essa percepção para as pessoas, essa parte mais sutil. Hoje em dia tem muitas mulheres falando sobre o feminino, cada uma em uma ramificação. Cada ramificação é muito importante, é um assunto muito extenso, tem muitas vertentes, mas é essa era de novo do feminino, de trazer o matriarcado, porque trazendo essa beleza de quem nós somos dentro da nossa verdadeira essência, da nossa identidade divina, trazendo essa sabedoria de Sofia, que é a energia da deusa, para a quinta dimensão, a gente vai conseguir integrar. E aos poucos a sociedade também está vindo nesse movimento. A ideia é essa, é trazer o máximo de consciência, de percepção. Por isso que a gente está fazendo essa live aqui também no Dia das Mulheres. Eu planejei muitos posts também informativos lá nos stories, no feed, trazendo reels, vários conteúdos em várias ramificações também, para que vocês compreendam a importância disso. Porque não é só, é uma energia feminina, não vai interferir em nada, interfere em tudo. Tudo é baseado nisso, para nós mulheres. A gente precisa resgatar essa visão sobre nós mesmas, que hoje em dia está muito distorcida e às vezes você nunca soube disso por ninguém. Você não tem essa compreensão ainda. A gente precisa resgatar esse olhar carinhoso com nós mesmas, de amor, de entender essa pureza, essa energia de Deus manifestada através de nós, para que a gente consiga propagar cada vez mais isso, começar a vivenciar, começar a se curar, trazer essa oportunidade, sabe? Você disse sobre a energia circular, né? Nessa madrugada... Eu vejo o nosso útero como uma grande nave. Exatamente. Né? Exatamente.
tipo um redemoinho, assim. Essa madrugada eu senti uma energia muito forte, estava acessando muita coisa, tive projeções lúcidas. Eu tive uns 15 sonhos, lembrei de todos. E um dos sonhos foi que eu vi através de mim essa energia feminina. Ela vinha daqui, passava no útero, no coração e fazia esse círculo. Era um círculo assim, tipo uma espiral, né? E eu acredito que o círculo é a energia feminina, porque é o início, meio e fim. É a vida e o renascimento. Nós mulheres, a gente, nessa parte de gerar a vida, é os mistérios da vida, né? É a vida e a morte, é o renascimento. Algumas pessoas até associam a energia da fênix também, porque literalmente eu acredito que nós precisamos passar pela nossa dor para encontrar a nossa força. Então, o ponto que mais dói na sua alma, o ponto que você mais tem dificuldade é onde está a sua força. Às vezes é até onde está o seu propósito, aquilo que você precisa repassar para as outras mulheres, para as outras pessoas também. A minha gatinha fazendo bagunça. Ah, deixa eu ver ela. Ah, fugiu. Olha só. Ai, que bonitinha! Uma Uma filhotinha. tigresa, uma tigresa. Ela é. E, e daí é mais nesse sentido, assim, sabe? Você entender as suas dores, entender que você pode estar carregando coisas das suas ancestrais também, porque é muito comum. Ciclos geracionais que se repetem, né? Dores das ancestrais. Atendo muitas pessoas assim também, que às vezes a história da avó é a mesma, da tataravó é a mesma. Às vezes são mulheres que precisam ser vistas, que precisam trazer novamente essa cura. E quando você se cura, você liberta todas as suas descendentes e todas as suas antepassadas também. É uma cura muito bonita, muito profunda. É de um nível assim que é até difícil trazer para vocês a proporção que alcança. É muito longe. Traz realmente uma diferença através de você. Tem muitas mulheres que são chamadas de ovelhas negras, e é o que eu chamo de semente herdeira. Eu risquei a ovelha negra e troquei para semente herdeira. Porque é uma semente que está ali para germinar, para florescer a família. Ela veio com essa missão de não se sentir pertencente, de sentir a dor para conseguir transmutar. Até nisso é esse esquema de como é que você vai trazer a cura se você não sente a dor, sabe? E no processo que eu faço, assim, de qualquer tratamento, seja para homem, mulher, criança, trazer esse cuidado e ir junto, sabe? Acolhendo, entendendo. Não tem espaço de julgamento, até porque a gente já fez de tudo um pouco nessa vida, não cabe julgar, mas cabe acolher, sabe? Nutrir, trazer aquela consciência para junto e falar: a gente vai conseguir, vamos juntas, você é forte, porque tem dores muito profundas assim da alma, sabe? Que alcançam densidades e ao mesmo tempo, quando transmuta aquilo, traz uma força, uma transmutação, assim, algo que muda completamente a vida da pessoa, sabe? É visível, assim, o como que ela precisava daquilo. E a gente nem sabe que precisa, mas onde dói, e se dói, é porque tem coisas pra gente transmutar, coisas pra gente curar. E o corpo físico é um reflexo disso, então reflita, né? O que dói em você, o que te incomoda, porque aquilo pode ser uma pista gigante para o que você precisa tratar, o que sua alma traz, né? Dentro dessa trindade da base familiar, é muito comum os papéis trocados, principalmente pelas distorções, né? Pelo patriarcado que foi colocado, que o homem e a mulher, eles não são um maior que o outro, eles são iguais. Entre um casal não tem menor ou maior, não tem hierarquia. E a gente precisa entender isso, que às vezes na família tem esses papéis trocados. É o pai que é um pouco feminino e a mãe que é um pouco masculina. Daí a criança já não recebe aquele feminino total, aquele masculino total, e ela também vai ficar confusa.
Dentro disso ainda tem as dores, os traumas, as pendências kármicas. De vez em quando tem contratos, magias, tem votos, pactos entre as almas, né? E é algo que eu cuido minuciosamente para que todos esses pontos sejam tratados. Para que a gente pegue bem na raiz, bem no furo, se tiver qualquer coisa em relação a isso, para que resolvam entre as almas, né? E eu acho que a pessoa sente quando tá na hora de se curar, sabe? E eu acredito muito nessa sintonia. E essa energia feminina vai trazer cada vez mais essa autopercepção, essa intuição, aquela vozinha na cabeça, sabe? Que tá mais frequente agora, que a gente vai conseguir se conectar mais com esse plano superior, com um plano espiritual. Tem pessoas que eu já atendi que tinham muita dificuldade de se conectar com o plano espiritual, por exemplo. Não tinham sonhos, não tinham um tipo de conexão, né? E queriam se aprofundar. E quando a gente parou para estudar o caso, tinha a ver com a essência feminina, com a mãe. Como que aquele feminino foi passado. Teve um caso muito, muito profundo de uma moça que fez até um tratamento de alguns meses, onde ela tinha um bloqueio com a essência de Deus Pai e de Deus Mãe. Então, ela não conseguia se conectar com a energia de Deus. Porque em uma encarnação, quando a gente voltou no tratamento, ela teve um assassinato, né, bem bruto do próprio pai. E o pai traz segurança, traz proteção. E naquela época era a figura masculina que ela tinha. E ela associou a figura masculina com a imagem de Deus Pai, que é masculino também. E ela começou a bloquear esse masculino, sabe? E também repelia o feminino. E aí ficava essa disfunção, e ao longo da jornada da alma dela, dos trajetos, as outras vidas que eu acessei depois desse fato, ela se entregou para as trevas, porque ela não tinha conexão com Deus. Ela não conseguia estabelecer essa conexão divina. E aí, tratando isso, trazendo cura também das pendências kármicas entre essas almas, desconfigurando a imagem negativa que ela tinha, ela está conseguindo de novo se conectar. E muito forte, tendo muitos sonhos, muitas intuições, aplicando energias. Então, assim, existem inúmeros casos. Mas eu posso dizer, assim, que tudo está nas polaridades. Tanto feminino e masculino, quanto luz e trevas. As experiências que você traz, as memórias. Então é necessário a gente fazer essa transmutação, sabe, de sensações, de sentimentos. Trazer o negativo, sentir a dor de novo, para conseguir transmutar ela. Faz parte de todo o processo de cura muito profundo, que realmente vai te trazer transformação aqui na matéria, no plano material. Uhum. No caso, a ancestralidade que você também fala muito bem, ela tem a ver também com o que você recebeu de informação dos seus avós, da sua mãe, né? Como que foi a criação dela? E a gente acaba, sem querer, associando também, né? Eu também tenho esse traço, mas a gente pode mudar essas tendências, esses traços, né? Não é porque aconteceu algumas situações lá negativas com a sua avó ou com a sua mãe, não é algo hereditário. Você pode fazer essa transmutação, e é isso o trabalho de repente, desbloquear algumas coisas para terapia, não é isso? Exatamente. Porque assim, a gente tem formas de compensação e de honrar os ancestrais. Geralmente é no lado negativo, onde a gente vai repetir os ciclos geracionais negativos deles. É o que algumas pessoas chamam de karma também, né? Mas hoje em dia a gente tem uma oportunidade de transmutar e não precisar passar por isso. Supondo que sua linha de tempo tem que você vai precisar amputar a perna tal idade. Ok, porque você tem uma pendência kármica, porque você quis, porque você colocou e tal, ciclo geracional, sei lá, diabetes na família. Mas hoje em dia você pode olhar para isso e curar realmente a ferida dentro.
E aí, aquela linha de tempo, ela não precisa acontecer de uma forma negativa, porque a nossa consciência, ela tá muito acelerada, o tempo tá acelerado. Então, a gente está tendo saltos quânticos, muitos downloads, muitas frequências altas. E a gente está acessando tão rápido que é só resgatar essa memória de novo e compreender o real aprendizado. Aí você não precisa passar novamente. Eu fazia uns trabalhos astrais antes de começar a atender as pessoas, bem na minha adolescência, onde eu ia nas colônias resgatar essas pessoas. As pessoas que ficavam ali, era como se fosse um cubículo para cada uma, né? Uma porta, um portal, e era o universo da pessoa. Aí eu lembro de uma experiência que tinha uma velhinha que ela estava costurando um tricô, muito apegada, com uma dor enorme, assim. E aí os meus mentores me jogavam lá e, ó, você tem familiaridade, resolve. Na época eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí eu cheguei, conversei, falei que eu costurava também, que eu entendia ela, que ela precisava entender aquele aprendizado e seguir para o próximo estágio evolutivo da alma. E ela começou a compreender. No momento que ela compreendeu aquele universo que ela estava todo desfez, e ela foi para uma fila que tinha com as outras pessoas e foi encaminhada para um novo estágio, para um outro setor, um pouco mais avançado do lugar que ela estava. Então, é basicamente assim também esse trabalho hoje, né? É entender qual estágio que você tá, o que você precisa ver de diferente e trazer de transformação na sua alma, para que você suba um degrauzinho da escada. E mais um, e mais um, e mais um. Porque não existe solução mágica e milagrosa de que você vai fazer uma terapia ou alguém vai te curar para sempre. Sempre vai ter desafios, sempre vai ter degraus para a gente subir. Até os mestres ascensionados estão subindo ainda, porque não tem um, um patamar que você chega e fala que você zerou. Não existe. Deus se fragmentou através de nós, para que nós experienciamos, para que ele experiencie também exatamente isso. Esses degraus, essas experiências, trazer consciência, aprendizado, percepção. O sentido da vida é esse, experienciar, e a gente sempre vai estar experienciando. Mas hoje a gente tem essa oportunidade de fazer curas profundas, para que a gente não repita os erros, não repita os ciclos negativos, mas que a gente expanda a consciência e suba mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau, e para sempre. E é basicamente essa estrada, né, da nossa jornada de alma. Como que você explica, Stephanie, dentro da sua observação, o, a filha, no caso, que odeia a mãe? Que nós temos visto aí algumas famílias, né, que acabam, até a mãe acaba falecendo, a filha se afasta, não quer, já tinha se afastado, não vai nem no enterro da mãe, né, nós tivemos aí um caso aí de uma celebridade, né, mas assim, o que será que isso está dizendo? Porque estão aparecendo várias situações assim, né, seria só pela conduta do dia a dia, ou será que teria alguma herança, alguma ancestralidade lá atrás, né, que poderia ter sido diferente, veio se repetindo de acordo com aquilo que a vida foi tomando certos rumos, e a pessoa não entendeu todo o sistema, porque veio aqui para se harmonizar e acaba voltando para lá desarmonizado de novo. É uma possibilidade. Eu acredito assim que quanto mais conflituosa a relação e o sistema familiar ele traz muito essas pendências, tanto dharmas quanto karmas, mas é mais karmas para que a gente resolva as situações entre as almas. Isso é um sistema da luz que foi feito para que a gente tenha a oportunidade de transmutar as dores, de ter compaixão com o outro, de refazer, né, de ter a possibilidade de aceitar perdão, de pedir perdão. Então, é um processo muito bonito, em tese, né? E aí, quando você passa na roda de Sansara, que é como se fosse um tubo, uma tecnologia, né? Então, as almas vêm, caem no fundo da luz, vai seguindo a luz, cai no véu do esquecimento e encarna de novo. Aí, imagina essa mãe e esse filho se mataram numa vida passada. E daí,
eles tinham a oportunidade de vir de novo como mãe e filho, só que trocado, né? Um no papel de mãe, outro no filho, para resgatar aquela situação. E aí veio, só que não tem a lembrança, caiu no véu do esquecimento. E aí tem a oportunidade de tratar, porém não se lembra. O que que faz? Repete de uma vez pior. Faz algo pior do que já fez antes. E aí volta de novo, cai na roda, vai e volta. Esquece. E aí vai gerando essa pendência e vai aumentando cada vez mais. Então eu acredito que quanto mais complexo é a relação, mais atrito há entre aquelas almas. Então é necessário primeiro, se é o caso de alguém que está assistindo isso, né, que tem um atrito bem grande com a mãe, com o pai, primeiro é você entender que você precisa liberar perdão, mas não para a pessoa, para você mesmo. O perdão, quando a gente libera para o outro, no fundo é para nós. Porque toda raiva, todo ressentimento, você está nutrindo dentro de você. A pessoa está lá no canto dela, não está nem chegando. Às vezes sim, né? Se você colocar muita raiva, aquilo vai como ataque no campo da pessoa também, que não é muito legal, que vira uma guerra, um atrito até espiritual entre as almas, né? Então você precisa primeiro entender, tirar essa dor, tirar esse sentimento assim de vítima, de que você sofreu isso por circunstâncias da vida, colocar a sua autorresponsabilidade e começar a tentar observar o que que aquilo te trouxe. O porquê que será que a sua alma precisou passar isso? Precisa se questionar nesse sentido, assim. O porquê que você precisou vivenciar aquilo e o que que aquilo vai te trazer. E aí você consegue, através disso, já vibrar numa outra frequência, tentar investigar isso e começar o seu tratamento de cura. O seu perdão, até que você perdoe a pessoa. Então tem casos assim que demora anos, é bem extenso, bem complexo, mas é um percurso natural que sua alma vai percorrer. Se você não perdoar nessa vida, assim que você for para o outro plano espiritual, desencarnar, você vai precisar lidar com isso. Não tem escapatória, sabe? Não tem. Em algum momento da sua trajetória de alma, você vai precisar olhar desse mesmo jeito. Entender que não era questão de ser vítima, que você não sofreu por um acaso, que aquilo era por isso, por isso, por isso, por isso, até você conseguir liberar realmente perdão, compaixão, amor e vibrar nos sentimentos que Sananda ensina para nós, que é a 13ª frequência, né, vibração, dimensão de amor e de compaixão ao outro. Porque no final é isso, a gente está aqui interagindo uns com os outros para que a gente traga essas percepções de dimensões superiores, que a gente traga sentimentos positivos, apesar das circunstâncias. O amar o próximo como a ti mesmo, né? Então a gente realmente precisa amar os próximos, porque amar quem te ama é tranquilo, mas amar quem te prejudica é o maior desafio de qualquer alma. Uhum. A convivência, né, vai trazendo aí muitos desafios e vai depender da inteligência emocional, vamos dizer assim, que a pessoa tem Sim, para ir superando, né? Porque eu acho que é esse trabalho de tentar superar os desafios é que vai fazer com que a pessoa cresça como pessoa, né, como um amigo, como um irmão, né, como um marido, né, também. Então, é saber entender um pouco por que está acontecendo aquela situação e tentar fugir de embate. Eu acho que o mais importante nesse momento, porque a gente está num mundo muito polarizado, muito violento, né? Onde a gente tem aí várias coisas acontecendo fora da nossa casa, onde a gente convive aqui, parece que está tudo bem, mas aí você dá um passinho lá fora, às vezes acontece algumas situações e a gente não pode ser uma pessoa embativa, porque vai se prejudicar, né? Então, talvez seja um processo lento, mais de observação do que ação. exatamente. É o Uhum. segredo principal, né, de qualquer inteligência emocional que ensinam. É você trazer consciência e observação. É como se você saísse da jogada e vesse do alto, sabe? Tivesse a compreensão de fora do que
aquilo tá vindo para você? Por quê? De que forma? Como que você pode olhar aquilo? Ao invés de reagir, porque nós, seres humanos, a gente é bem instintivo, né? Então, é natural que a gente reaja rápido. Principalmente se aquilo pegar na sua ferida. Isso é claro, né? O que a gente chama na psicoterapia de acting out. É quando você tem uma reação extrema, fora do normal, porque aquilo é um nível inconsciente. Mas é você se forçar, ao invés de reagir, de falar, de xingar o outro, de trazer conclusões precipitadas, pensar, se questionar. Tá, essa pessoa falou isso pra mim. Com que sentido? Chegou pra mim dessa forma, eu vi assim. Mas será que ela quis dizer isso mesmo? Porque essa é a maior falha da nossa comunicação, que eu torço para que a telepatia chegue logo. Porque tem um desvio de coisa do que você fala, o outro vai receber de uma forma, o outro vai receber de uma forma, e às vezes nem aquilo que você falou, sabe? Então tem essa compreensão que a gente precisa ter, que nem tudo é da forma que a gente está vendo. Às vezes se baseia nas suas dores, nos seus traumas. Então é preciso rever, entender, se questionar, pensar um pouco antes de reagir. E aí você vai tendo uma maturidade e até uma questão emocional muito sólida, sabe? Vai começar a não se afetar muito. Porque às vezes uma crítica que alguém te fala muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Se você analisar bem, você vai entender o porquê que a pessoa falou aquilo para você. Não tem a ver com você. É tudo um espelho. Nós somos grandes espelhos, né? Reflexos. Então, o que o outro vê em você, seja positivo, negativo, é o que tem dentro dele. Se a pessoa tá vendo trevas, maldade em você, tá te acusando de um monte de coisa, tem aquilo dentro dela também. E às vezes é uma oportunidade dos dois transmutarem. Ou trazer a compaixão e outros sentimentos de que existe dualidades, ninguém é perfeito. Existe trevas e luz dentro de todos nós, defeitos e qualidades. É começar a trazer isso assim dessa autoobservação, como você disse. Isso Uhum. ajuda muito em qualquer tipo de relacionamento e autoconhecimento também. É. Esse trabalho de autoconhecimento, ele é algo que a pessoa tem que buscar também, né? Não adianta só achar que, eu vou aprender com aquilo que a vida me traz. Não, tenta ajudar, tenta se ajudar, né? Tenta ir em busca, faz cursos, lê livros. Hoje nós temos tanta informação, né? E a gente fica naquela de achar que vai conseguir fazer as coisas sozinho, né? Ou sozinha. Então, eu acho importante a gente buscar ajuda com pessoas que possam estar, de alguma forma, contribuindo, né? Eu sou muito a favor da terapia mais aberta, né? Onde você não tem aquela situação de você, o terapeuta ser só aquela pessoa que ouve, né? Então, ele devolve uma pergunta, a pessoa para pensar, aí deu o seu tempo, até logo, tô embora, então, próxima semana. Então, fica aquela relação de dependência, né, sobre aquele aspecto. Eu acho muito importante o terapeuta que ele é mais impositivo, que Uhum. ele tem uma troca mais objetiva com o seu, com a pessoa, com o seu cliente, porque é através disso que você vai movimentar, né? Não é esperar a pessoa anos fazendo a mesma pergunta, ou com aquela preocupação, com aquela dúvida. Não, então, a transformar. Eu acho que a gente tem que dar uma cutucada maior, mesmo porque nós estamos aqui numa etapa da humanidade que nós não temos muito tempo de ficar no mimimi, tem mais que ir na prática, sabe? Tem que observar, tem que fazer, tem que atuar. Nós estamos vendo o que está acontecendo e nós vamos continuar agindo da mesma maneira, né? Então, assim, vamos parar, pensar, analisar. É importante eu falar isso agora. O que se para essa pessoa, se não for, você vai ver que não vai dar em nada. Para quê, né? Para que falar? Exatamente. Às vezes é melhor ficar só na observação, não comentar nada. A gente tem uma das síndromes que tem a ver com o feminino, é a síndrome da salvadora, que é a pessoa que quer salvar tudo e todos, Deus e o mundo. E aí ela salva todo mundo, dedica o tempo para todo mundo, não sabe dizer não, sempre tá ali ultrapassando os próprios limites,
esquecendo de si mesma para salvar os outros. Isso é uma ferida que tem a ver com várias vertentes assim da infância, também com relação com o pai e com a mãe, né? Mas é entender também que você não pode salvar o mundo todo. Existe o livre-arbítrio e é uma das leis e regras número um da existência de Deus. Tudo é baseado no livre-arbítrio. Então, até terapeutas e pessoas com mediunidade, assim, se você tiver uma curiosidade para saber, como a pessoa faz isso, ou deixa eu ver onde que ela está no plano espiritual hoje, se você for lá e não pedir permissão, você vai ser atacado, mas não pela pessoa, pela defesa natural, as leis e regras da existência. Você não pode, sem permissão, fazer nada que a pessoa não queira. E muito menos ajudar ela, colocá-la no colo e salvar ela, é impossível. Se fosse assim, Jesus tinha salvado, né? Tinha zerado e ninguém tinha sofrido e estava tudo certo. A gente precisa trazer essa compreensão também, porque isso é uma forma de compaixão. Imagina, se você se colocar no lugar da pessoa e a pessoa não sabe o que você está falando e você quer colocar para ela sobre a transição planetária porque você acha que isso é bom para ela, de acordo com seus olhos, claro, você quer ajudar, você quer trazer o bem para ela, mas é algo que ela não pediu, é algo que pode até atrapalhar ela no momento. Então a gente tem que ter muita sabedoria, compreensão, compaixão, para entender o momento certo. Ou ir instruindo aos pouquinhos, não despejar as informações assim, porque aquilo pode atrapalhar o processo da alma. Tem coisas que eu vejo assim no campo, que eu sei que vão acontecer, ou que não é permitido falar. Exatamente por esse motivo. Se eu falo tudo, vejo a origem galáctica, assim, no primeiro instante. Vale eu falar aquilo para a pessoa, se ela vai descobrir daqui um pouquinho por si só, eu não vou atrapalhar o período dela. Então tem toda essa questão do tempo pessoal de cada um. A gente precisa respeitar, entender esses limites do livre-arbítrio, sabe? Então, se você quer ajudar muito alguém, ajuda a si mesmo. Você com certeza vai estar retribuindo para o outro também. Porque tudo é uma coisa só. Se você expande, as pessoas ao seu redor também expandem. Você consegue propagar aquilo. Às vezes não verbalmente, numa terapia, mas você vibrando uma frequência positiva, você já ajuda o planeta. E é por isso que as sementes estelares estão aqui, né? Para serem pilares, para vibrar altas frequências. E só fazendo isso, cuidando da sua energia, você já ajuda muito o planeta. Uhum. No caso da transição planetária, Stephanie, como que você está vendo hoje esse momento, né? Porque nós estamos aí acelerando cada vez mais, né? Está todo mundo aí o pé no acelerador, que já foi soltado o carrinho ladeira abaixo. E as pessoas estão ficando meio piradas em algumas situações. Como que você tem visto hoje os seus clientes te passando algumas informações de sonhos, de medos, de angústias, né? Porque a gente sabe que nós estamos aí num conflito entre o bem e o mal, né? Nós estamos num conflito não só religioso, mas cheio de polaridades, né? Positivo e negativo, e que muitas pessoas estão aí pirando, né? Porque não estão conseguindo entrar no caminho do meio, sem ficar nem de um lado nem de outro. Uhum. Eu recebo, assim, de uns meses para cá, desde o final do ano, de outubro para cá, muitas pessoas que sentem o momento de trabalhar a cura. Então, vem coisas, situações na vida que ficam um extremo, né? É gritante. É alguma coisa que acontece que a pessoa fala, poxa, tem uma coisa sobrenatural acontecendo. Não é normal, a minha vida tá ruim, tá acontecendo muita coisa, muita tragédia, não tô bem emocionalmente, então aquilo fica muito aflorado. Por quê? É o momento da gente trabalhar esses karmas, tanto coletivos quanto pessoais. E hoje a gente tem essa oportunidade de transmutar tudo isso. Isso está vindo à tona para que a gente transmute mesmo. Então, naturalmente, durante o sono, eu já vi vários dias com clarões, que o céu ficou todo violeta. Eu tenho certeza absoluta que era essa energia de transmutação.
Eu até comentei contigo, né, Ana, na live É, passada, que eu tava vendo flashes, tava vendo coisas assim, iluminação aqui no material. E que aquilo trazia essa energia de transmutação. Então, naturalmente, as nossas almas, quando desdobram, vão dormir, elas estão acessando questões da infância, questões de outras vidas, questões da sua alma, tudo que você precisa trabalhar. E os sonhos estão vindo também como muito como guias, né, para que você veja aquilo e consiga tratar. Às vezes a gente só trazendo para a consciência aquilo que a gente está acessando no espiritual, a gente já integra, já consegue passar para uma etapa. Claro que há casos e casos, então é sempre bom tratar, fazer terapias, cuidar de você, fazer meditações, respirações, trazer esse olhar para o autodesenvolvimento, né? Todos os dias. Se você tirar 2 minutinhos do seu dia todos os dias para fazer uma meditação, para olhar para a natureza, para estar no momento presente, sem telas, você consegue também se estabilizar para receber essas energias, né? Então toda essa movimentação que está acontecendo é para que a gente alcance sutilezas. É a mesma coisa de limpar a casa e subir o tapete, colocar os móveis pro ar. Tá rolando uma baguncinha, uma movimentação, mas tem muita coisa boa nisso também. Então, se você vai tratando, você vai acessando camadas muito profundas, você vai tendo acesso, vai se conectando com a sua família galáctica, com seus mentores, com os planos astrais. Então, é uma energia muito sutil que está vindo também, que é o que nos espera para uma quinta dimensão, né? Tudo começa dentro. Quando todos nós estivermos vibrando, estivermos acessando as linhas atemporais, a multidimensionalidade, eu acredito que tudo se integra aqui no plano material. Tem uma regra que tudo acontece antes no espiritual para que aconteça aqui, tem um delay, né? E o que eu tenho visto assim na minha vida pessoal é essa mistura de realidades. Aconteceu várias coisas assim, situações na matéria que eu tive até outras pessoas que participaram disso também, de mandar mensagem no grupo, de fazer um negócio e voltar para ver no dia e não aconteceu. E a gente fala, mas como assim? Eu me lembro, outra pessoa também me lembra. A gente falou isso, 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 isso. E não ter a conversa, não existir, simplesmente não existir. E tem acontecido muitas coisas assim na minha vida, nessa semana, nessas últimas 2 semanas, que eu tô só pensando assim, tá, faz parte. Não vou pirar meu cabeção, mas eu consigo perceber as realidades se fundindo, se misturando, trazendo muitos fractais, muitas possibilidades de expansão, de acesso. Tem muitos fractais e fragmentos de nós mesmos, que são as nossas facetas, né? Isso para o feminino é muito importante também, porque muitas de nós foram abusadas, queimadas, e a gente traz essa memória na nossa alma também, como traumas, né? Então, existem essas facetas que você precisa curar, resgatar, e tem as facetas positivas também. De repente, você foi uma curandeira da floresta, foi uma princesa que fez um bem para uma pessoa, que você se dedicou a artes marciais, você consegue resgatar tudo isso. O que eu faço hoje de trazer informações para vocês, raramente eu estudo uma coisa em outra para incrementar, mas tudo que eu faço e eu falo são coisas que eu já fiz antes, inúmeras vezes, em inúmeras vidas. E eu vou resgatando tudo isso. Esses dias eu estava falando até hebraico e eu nunca estudei hebraico. Então tem coisas assim que você vai acessando absorve. porque é do seu ser, né? Já está dentro de você, só precisa reconectar. E existe um caminho para isso. As camadas da cebola que eu falo, né? Tem a camada aqui do material que tem a ver com o pai, com a mãe, com a sua infância. Isso é obrigatoriamente, você precisa trazer isso. Precisa entender como que você está recebendo essa energia masculina e feminina, que a gente recebe do pai e da mãe, porque nós somos 50% masculino e 50% feminino, pai e mãe. Isso é dentro de nós, de qualquer ser. Então a gente precisa primeiro integrar isso. Pode ser que algumas almas pulem as etapas, né? Elas vão direto para os acessos, para a mediunidade, mas aí trava. Não consegue atender, procrastina, não confia em si mesma. Por quê? Pulou a parte. Aí tem que voltar na parte para ver o que, que tem ali, trabalhar aquilo, integrar com a alma e a gente vai subindo as camadas da cebola. Mas cada ser é um universo, então é muito
muito particular o que cada um passa. É necessário a gente ter paciência, entender o caso, fazer terapias que você sintonize com a pessoa também, que você veja sinceridade, que você se sinta acolhida. Às vezes você não precisa ficar só com um terapeuta, sabe? Todos os dias, todo mês, fazendo alguma coisa. Mas vai sentindo, porque sempre tem algo que a gente precisa tratar e resolver. Isso vai acontecendo. Tem pessoas que conseguem tratar isso sozinhas, que se dedicam e tudo mais. Mas, em muitas vezes, a gente precisa de ajuda. Uma vez ou outra, quando está difícil de trazer para compreensão, é necessário a gente ter uma troca com alguém também. Uhum. Bom, de qualquer forma, a, a Stefânia, ela tem um trabalho muito bacana também com terapias vibracionais. Os dados dela estão aqui na descrição, né? Nós temos aí o WhatsApp e também tem o app dela para contatos. E nós temos também aí o Instagram, que também está publicado na nossa bio, lá no Instagram e nela também. Então, a gente tem a possibilidade de fazer algo diferenciado também para quem gosta, quem quer, bem fazer esse trabalho na área vibracional. Você também faz aí uma ativação com registros akáshicos, né? Como eu também faço. Então, é muito importante que essa empatia, é claro, com o terapeuta é muito importante, porque assim você consegue fluir mais, você passa a ter mais confiança em passar as suas dificuldades. Então, as pessoas também que quiserem fazer o trabalho com ela, trabalho comigo, aí a gatinha de novo, para trazer sorte, olha que bonitinha. Intrometida. Então, vocês fiquem à vontade e vamos aí fazer aí a possibilidade de vocês entenderem mais o que é esse mundo da Sofia. A Sofia é algo que é o masculino, algo não, que é a energia masculina do Deus Criador também. Então, Feminina. feminina, Isto. desculpa, estou aqui pensando, falando errado, mas assim é importante que vocês possam entender todo esse processo. O mais importante são as polaridades, onde nós podemos aí acessar tudo isso e elas estão dentro de nós. Stefane, se você quiser falar um pouquinho, se quiser também encerrar, tiver alguma informação, nós já estamos aqui há mais de uma hora. Sim. Bom, perguntas no chat, tem alguma? Aqui eu acho que não. Aqui as pessoas só estão comentando entre elas, né? Mas não fizeram nenhuma pergunta. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tentem fazer agora, porque a gente dá uns minutinhos para tirar algumas dúvidas sobre tudo isso que a gente acabou falando. E para as Tudo bem? pessoas que vão ver depois também, podem mandar para mim, se tiver alguma dúvida, alguma questão Sim. específica que quer conhecer, manda lá nas caixinhas, no direct, e a gente vai respondendo. Sim. O intuito é trazer mesmo essa informação, né, sobre essa energia feminina Cadê que a as gente precisa mulheres resgatar. aqui da nossa turma? Porque elas estão muito tímidas. Elas estão muito fechadas. Vamos colocar as perguntinhas para fora, gente. Fazer esse movimento do expandir, né? Então, isso é muito importante. Nós fomos aí por um bom tempo, ficamos escondidas, né? Por trás dos grandes homens, existem aí as grandes mulheres. Nós não temos que ficar por trás, nós temos que ficar juntos, né? Então, assim, igualzinho. Isso. E porque é uma força que vai estar junto com a outra, o yin e o yang, eles se completam, tá? Então, isso é muito importante. E eu acho que todas as mulheres que fazem dos seus homens pessoas importantes, que dão valor a eles também, que trazem aí a possibilidade deles também se sentirem amados, né? Porque metade da população do mundo, nós temos aquela frase, né? Metade da população do mundo são mulheres, a outra metade são filhos delas. Então a gente sabe a importância de gerar uma vida, né? E de estar aí também
ajudando eles a desenvolverem durante a sua existência. Então, tem um papel muito importante no desenvolvimento da criança nesse processo aí dos primeiros 7 anos. Então, é muito importante que todas aí tenham essa consciência. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Ione Monteiro de Barros, fiquei feliz só depois da menopausa. Ela não. Por que será, né? Por que será que ela ficou feliz, a Ione? Porque eu acho que ela não tinha aquela atividade, né, do ciclo menstrual que não estava sendo muito agradável durante uma boa Sim, época. Mas é compreensível, viu, Ione? Isso aí acontece com todos. com certeza. É, são tensos, assim, né? Principalmente nesse mundo que a gente vive com essa distorção, com a energia feminina sempre sendo distorcida, sempre sendo oprimida. E o feminismo é muito diferente do feminino. São coisas completamente diferentes. Então, a narrativa de um não vai ser a mesma coisa do outro, tá? Então, é importante esclarecer também. Mas tudo que te dói, que te incomoda no feminino, às vezes expressar os seus sentimentos, às vezes não se ver de uma forma amorosa, não se sentir bonita, não se sentir valorizada. Tudo isso tem ligação de como esse feminino foi passado para você. Às vezes a sua mãe também era assim, talvez a sua avó também era assim. E não é culpa delas, porque elas passaram isso para você. É a forma que aconteceu. Foi inconsciente, foi passando, e você está repetindo as coisas das gerações, né? Mas mesmo assim, a mulher na menopausa ou não, o ciclo de transmutação sempre acontece. Porque o útero tem memória. Então você, mesmo que você não tenha útero, tá? Em casos assim já me perguntaram também. Mesmo que você não tenha, o seu corpo tem memória celular e você, em essência, faz essa transmutação e essa renovação de ciclos naturalmente. Então, se você está na menopausa, já não tem útero mais, independentemente, a sua energia feminina sempre vai predominar. E o seu corpo vai se lembrar disso. Então, é interessante, assim, entender o que te fere, o que você traz, assim, como negativo em relação ao feminino, porque com certeza tem algo para se curar, para trabalhar, para que você seja esse feminino divino que a gente fala, em sua máxima potência, o que eu chamo de assumir o seu lugar de força. Você consegue ser a magia, literalmente. Você é a manifestação. Então, tudo que você faz é muito divino, é muito fluido e é uma energia surreal quando você entende essa polaridade que tem dentro de você, a sua essência. É bem importante. Uhum. Olha aqui que engraçado, gente. A Regina Cubeiro, é isso? Ela falou que a gatinha dela, quando ouve a minha voz, ela sobe no colo. Ela quer participar. Olha só, vai ver Sintonizou que com isso está você. acontecendo com a gatinha dela também, da Estefânia. A minha voz é mais fininha, pode ser que aconteça isso. Será a familiaridade com os felinos? Sim, eu adoro gatos também. Então, tenho dois aqui, uma menininha e um menininho. Oh, Então, é importante que a gente tenha essa singularidade para poder distinguir, né, o que, que a gente pode fazer pelos nossos que estão perto de nós, né? Então, a mulher que cuida da casa, a mulher que cuida de si, né, a que gosta de estar junto das pessoas, né? Tudo isso é energia, né? E às vezes o homem está muito foi muito paparicado, né? Porque ele não manda na casa, que manda na mulher, ele não tem ideia de decoração, né? Às vezes ele fala, é assim, eu não sei arrumar gaveta, vai fazer as coisas, não sabe onde estão as coisas. Então, nós temos uma singularidade muito bacana de poder estar deixando o ambiente mais agradável, né? Ou não, porque tem também as que não gostam, né? Mas, assim, é a parte feminina que está vamos dizer assim, brotando dentro daquele ambiente familiar para trazer mais aconchego. E os homens, eu acho que acabaram
agora já demonstrando, já indo para a cozinha, eles já fazem comida, eles lavam roupa, né? Eles dividem as tarefas com as esposas, com as pessoas que eles moram. Então, assim, já existe essa possibilidade de nós estarmos mais perto do que a gente imagina de sermos iguais, né? Então, esse é o movimento que vai passar para os filhos e passar para os netos a responsabilidade e também o respeito, né, por um e pelo outro nas fases que eles estão, né? Então, assim, tanto a mulher como o homem têm aí as suas fases, e as fases da mulher, realmente, quando ela está naqueles dias, ele sabe que ele não pode provocar, porque vira uma fera. E tem alguns locais, né, que a gente sabe que são instituições religiosas que não permitem à mulher participar de determinadas cerimônias, né? Então, a mulher não poderia ser, de alguma maneira, sacerdotisa, né, dentro de algumas entidades religiosas, ou então elas são separadas, homens e mulheres também, mas o feminino, ele traz uma energia muito grande, que em alguns rituais elas são afastadas, porque acham que as mulheres eram bruxas, porque estavam ali para dominar alguns sistemas. Então, hoje, a gente já vê muita mudança e também entendimento sobre tudo isso, não é, Stefane? Exatamente. Foi distorcido, né, a imagem, assim, como algo negativo. A menstruação vista como algo sujo. Então, tem muitas doutrinas, inclusive essas mais antigas, assim, né? Que falavam que a mulher tinha que se lavar, que tinha que se restringir e tal. Então, isso sempre foi distorcido. E essa energia feminina, a energia da deusa, de Sofia Shekinah, não existia na Terra. Ela vinha muito pouco, fios, assim, e ela não conseguia adentrar. Então, desde 2012, com a reabertura dos portais etéricos, das fraternidades, das irmandades, então as nossas mestras, né, Mestra Nada, Rovena, Mãe Maria, Isis, essas outras deusas também, então todas elas estão em comunhão, sim, Mãe Coin. Eu visitei o templo dela, achei maravilhoso. Sim. E então você consegue entender que essa energia está vindo para você de novo. É o momento da gente se reconectar. E é delicado essa questão do feminino, porque nem todo mundo vai concordar com isso. Principalmente se tiver dor envolvida com o feminino ou se vê de uma forma muito negativa. É difícil a gente desprender, mas a gente precisa inverter isso de novo. Trazer essa consciência divina, entender o quanto deusas nós somos. Nós temos a magia em nosso ventre, em nossa essência, e trazer esse empoderamento de novo, isso é o real empoderamento. Não é um decote, um negócio e você dar conta de tudo e ter uma energia mais masculina. É você entender a sua fragilidade. A fragilidade é um aspecto, assim, difícil também de compreensão, na maioria das mulheres, nas mulheres que eu atendo também, principalmente com a energia masculina mais desequilibrada, porque a vulnerabilidade é você se entregar. A mulher é receptiva. A energia de ação é masculina. Então a gente precisa receber, se abrir, entregar. E entregar para o fluxo divino, para algo que você não tem certeza, é sair do controle. E o que uma mulher masculina faz? Controle. Ela tem controle de tudo, pensamentos acelerados, racionalidade, objetividade. E quando você se depara em ter que entregar e aceitar que você é vulnerável e frágil, mas isso não significa que você não é forte. Significa que você não precisa carregar tudo sozinha. Você não precisa carregar o peso do mundo sozinha nas suas costas. Você precisa entender que há momentos e momentos e tá tudo bem. Isso faz parte da energia feminina. A sua força está em outro aspecto. Então não é que a gente é melhor que os homens são melhores que a gente. São a mesma coisa, agindo em dois extremos diferentes. Então o homem ele vai agir e a mulher vai refletir, e os dois funcionando juntos, as coisas vão fluir muito. O relacionamento, a família e até as polaridades dentro de nós mesmas, né? E esse movimento todo do feminino é às vezes até polêmico,
mas a gente precisa resgatar, reequilibrar de novo, dar uma balançada para trazer esse Uhum. aspecto real do feminino. Esse feminino que eu conheço, que eu estou passando para vocês, é um feminino que eu conheço desde o Egito Antigo. Então, as grandes sacerdotisas, as pirâmides, a abundância que era do Egito Antigo era por conta dessas regrinhas de hierarquia, de polaridade, de entender o seu papel, de honrar a ancestralidade, de ser passado ciclos positivos. E uma mulher bem resolvida consigo mesma, ela gera abundância em todos os sentidos. Ela gera literalmente a felicidade, ela gera o amor, ela gera o dinheiro, ela gera o sucesso. Todos esses aspectos são do feminino. Então, se você está travada nesses sentidos, pode ter certeza que tem alguma coisa no feminino que você precisa olhar, resgatar. E é o que espera. O mundo abundante e a era dourada que a gente almeja precisa dessa energia feminina. A energia feminina, ela é geradora. Ela precisa parir, né? Então, gerar, trazer. E o único jeito de vir isso é um feminino coletivo. É vibrando realmente nessa energia. O planeta vibrando nessa polaridade. A inversão dos polos é isso. O planeta estava vibrando numa polaridade masculina, agora ele vai virar numa feminina. Ele já está começando a experienciar isso. Isso está vindo para nós de alguma forma, né? Sim, a necessidade está crescendo cada vez mais do carinho, do amor, né, do aconchego, do colo feminino. Não só dentro da sua casa, mas mulheres, vamos para a rua, vamos para tomar conta dos nossos bairros, vamos entrar para a política, que nós temos aí várias mulheres que estavam escondidinhas e agora estão aí participativas, né? Então, isso é um movimento feminino, mas um movimento de poder fazer parte da sociedade. Então, vamos deixar de ficar escondidas para fazer parte desse movimento grande de vocês poderem fazer a diferença, porque a mulher pensa muito diferente de homem, nesse sentido, né? Então, nós somos mais coração, e o mundo está precisando de mais coração. Então, essa vontade de muitas pessoas estarem mais ligadas em assuntos que eram muito masculinos, né, entre aspas, mas hoje já estão aí colocando o seu poder, a sua mão para fazer mais justiça, para trazer a liberdade de escolha, para ensinar seus filhos a serem mais respeitosos. Então, assim, se depender das mulheres para esse mundo poder ser transformado de uma forma melhor, eu acho que vai ser bom para todos nós, né? Então, assim, precisamos de mais mulheres participativas na sociedade, sim. Então, não é só aquelas mulheres que trabalham no balcão, que foram dirigir caminhão, que estão como piloto da Força Aérea, né, que trabalham como caças, né, essas mulheres que estavam lá escondidas e gostariam de ter esse aspecto, elas foram para conquistar esses locais, né? Mas nós precisamos de pessoas que venham transformar a sociedade nas escolas, né? Na parte da cultural mesmo, mas que sejam pessoas de valor para trazer direitos e deveres de valor para todas as mulheres e homens filhos delas. Então, nós estamos aí nessa campanha e torcendo para as mulheres virem para a rua, vamos sair de dentro de casa, da sua toca, vamos deixar um pouquinho de cuidar dos filhotes, né, gente? E vamos tentar aí colocar nossa cabeça para pensar em alguma transformação social no seu condomínio, ajudar de alguma maneira, no seu bairro, ser participativa nas reuniões de conselho daquele bairro, né? Então, participem, tá? Não fiquem escondidas mais. A reunião de condomínio é só meu marido que vai. Não, gente, vai lá, participa, observa, você tem mais sensibilidade, né? Só não vai ter embate, tá? Então, a gente está lá para harmonizar a situação, tá? Ouve, vê e age. Então, a gente sabe como fazer esse tipo de situação. Com jeitinho, as mulheres conseguem aí muitas coisas que já estão sendo preparadas para nós. Não é mesmo, Stefânia? Isso aí. Se você sentiu o Então, chamado, segue sua intuição.
É isso. Vamos andar com o nosso coração, né? É mais fácil a gente sentir para que lado que está, porque não dá mais para ficar em cima do muro, né? Eu não gosto disso, eu não, isso daí não é para mim. É para você sim, porque está interferindo dentro da sua casa, está interferindo dentro daí do preço do arroz e feijão, certo? Que está lá dentro da sua casa. Então, vamos tentar ter essa consciência e com amorosidade a gente vai moldando esse processo, porque nós estamos aqui para fazer isso sim, tá? Então, assim, se nós não tivermos oportunidades em outras épocas, hoje nós estamos tendo, hoje nós temos voz, né? Então, de alguma maneira, a gente pode tentar colocar o nosso valor aí à prova dos objetivos da humanidade. Então, com carinho, acho que dá tudo certo. Stefane, muito obrigada por você Exatamente. ter vindo, Gratidão. por ter aí feito esse processo feminino aqui no nosso canal e que a gente possa ter ajudado a fortalecer aí as mulheres que vão ouvir essa live e aquelas que estão aqui hoje e que tenham aí o seu papel fundamental na sociedade, sim, nós merecemos e podemos fazer a mudança que nós queremos no mundo, porque do jeito que está, gente, não dá para ficar mesmo, né? Exatamente. Tudo começa dentro. E o intuito, assim, dessa live que nós conversamos, tanto eu quanto a Ana, é trazer esse empoderamento mesmo, essa força feminina, né? Essa energia, propagar tudo que o portal já está trazendo naturalmente, mas trazer isso para o verbal, né? E entrando em alinhamento também com esse dia 13, que é da comunicação também. Então a gente está aqui de um jeito muito planejado, não só por nós, mas pela espiritualidade, pelas mestras, pelas deusas, por Sofia, por Deus Mãe. Então eu espero que isso cante o coração. Eu sei que não é para todas, para todo mundo, mas para aquelas que ressoarem, que vocês compreendam e saibam que vocês são muito mais do que imaginam, que existe um poder que move muita coisa dentro de você e você só precisa se reconectar com isso. E estou aqui à disposição, se alguém sintonizar que precisa de algo, de um tratamento, tirar dúvidas, enfim. O Instagram tem muita novidade todos os dias, muitos direcionamentos, interação, então tá bem legal todo esse mês. E é isso, nós somos uma, a consciência de Deus Mãe. É isso Gratidão. mesmo. Para todos vocês, eu agradeço de coração. Fiquem atentos às próximas lives, né, que nós vamos ter. Gratidão a você, Stefane, gratidão a todas as mulheres nesse mês maravilhoso. E vamos aí ter novas oportunidades, novas experiências e uma nova conduta pela sociedade. É isso que nós queremos para visibilidade, né? Não sermos mais invisíveis, né? Trabalharmos aí esse poder interior para ajudar outras pessoas. Isso que é importante. De qualquer maneira, os contatos da Stefane estão aqui, tá? Então, está à disposição de vocês, e também o meu, e para quem quiser fazer aí uma consulta com ela ou comigo, e temos aí a oportunidade de fazer pelo WhatsApp, online, para aqueles que estão longe da nossa região. Ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Stefane, namastê.